Olá, queridos amigos de Ideal Espírita Cristão. Estamos aqui no dia 26 de março e hoje eu estava pensando em conversar um pouco com vocês de uma obra que para mim é sensacional, porque ela traz uma visão ampliada, uma visão perfeita do quanto o amor do Cristo, do quanto a providência divina é permanente e há quanto tempo dura. 4,6 bilhões de anos. É o livro A Caminho da Luz, que eu convoco, eu peço, eu sugiro a todos que leiam, que compreendam e procurem entender o esforço da espiritualidade amiga por toda a coletividade de nosso planeta. Só para citar alguns exemplos, eu diria, no índice eu estava vendo títulos que cabem a gente refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Provações coletivas na Grécia, provações coletivas de judeus e romanos, penosos compromissos romanos, culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, as advertências de Jesus, movimentos regeneradores, época de sombras, provações coletivas da França, provações coletivas da Igreja, Espiritismo e as grandes transições. Isso só são alguns exemplos de alguns tópicos que a gente identifica no índice, mas é uma obra maravilhosa que a gente passeia na história sob a ótica da espiritualidade, com a palavra abalizada, amena, fraterna do nosso querido Emmanuel. Mas eu vou ler com vocês no capítulo 25, o finalzinho do livro, onde ele fala do Evangelho e o futuro. Ele diz o seguinte: um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muitas vezes o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nesta época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhes todos os princípios por favorecer doutrinas da violência oficializada. Debalde enviou o Mestre Divino, seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maioridade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos da lei da solidariedade humana, este livro é de 1938, tá, minha gente? É por isso que ele fala aqui de aviões poderosos e radiotelefonia.
vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Nesta época estava na véspera da Segunda Grande Guerra Mundial. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é um amparo do mundo neste século de declives na sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimento, poder-se-á beber a linfa cristalizada das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão nas nuvens pesadas das suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerando no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor.
e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Convoco os nossos queridos irmãos e amigos que busquem o livro A Caminho da Luz, que leiam. Isso está na conclusão, no capítulo 25, como eu mencionei, o Evangelho e o Futuro. Estudemos sempre adiante, desde o começo do início do nosso orbe, Jesus permanece na nossa embarcação. Já passamos por diversos períodos de provações coletivas, individuais, do indivíduo, da sociedade, das nações. É mais uma que estamos passando, e esta talvez decisiva, definitiva para a transição do nosso orbe, que possamos ver nascer um homem novo, feliz, alegre, cônscio de suas responsabilidades do homem de bem, como mencionamos ontem. Jesus permanece adiante de nossa embarcação. Que ele fique conosco e nos inspire, hoje e sempre. Muita paz.